Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para, junto com os irmãos, fazer um devocional a respeito da nossa vontade. Então, o texto chama-se Desconfie da Sua Vontade e foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi, foi o pastor Elias Werneck, o que eu vou fazer? Vou ler o texto, interpretar e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isso esclarecido, vamos pegar a nossa Bíblia, abrir em Romanos, capítulo 7, nós vamos ver os versículos 7 até o 25. Então, são bastante versículos, né? Pega a sua Bíblia aí pra gente ir lendo junto, para não ficar maçante aí só eu lendo, né? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos ler juntinho. Ele vai falar sobre o fato de que a lei de Deus expõe o nosso pecado. E diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? É o apóstolo Paulo falando, né? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou este mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram-me, em vez disso, a morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isto, porém, só demonstra que a lei em si só é santa. E santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável pela minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para serem seus próprios fins perversos. O problema não é a lei, não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que eu faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Graças te damos, Senhor, porque tu nos resgataste. Graças te damos porque a nossa natureza pecaminosa pode ser vencida pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque tu tens misericórdia de nós, que nós possamos fazer as coisas que te agradam. Obrigada por tudo. Em teu nome é que oramos. Amém.
Bom, irmãos, então, desconfie da sua vontade. Esse é o texto. E o versículo escolhido pelo pastor Elias Werneck é o 15, que diz: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Bem, esse versículo está no meio de uma grande discussão, né? Que o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, trava sobre a eficiência da lei e o quanto Cristo abrange tudo isso, né? O foco da nossa meditação hoje é colocar em evidência o quanto a gente é frágil, vulnerável, se a gente quer vencer a batalha baseada no quê? Nos nossos próprios recursos. Nós não temos a mínima condição para isso. Então, tem duas fragilidades, duas vulnerabilidades que fazem parte da nossa natureza, né? A nossa natureza enganosa, nossa natureza desastrosa. A primeira delas, a primeira fragilidade, a primeira vulnerabilidade, diz respeito ao que? Ao nosso conhecimento. Por quê? A gente tem um conhecimento que é inadequado para entender e conhecer o bem. Mas, por outro lado, conhecer o bem não resolve, não é o suficiente. Um exemplo bem bacana, já que nós estamos na Copa, é assim, um monte de brasileiro, um monte de homem aí gosta, sabe futebol, dá palpite, sabe como que ia resolver o problema, como é que vai ganhar o Hexa, sabe tudo. Mas isso não faz de nenhum dessas pessoas um jogador, né? Então, o fato de conhecer não quer dizer que a pessoa exerça aquilo, né? E a outra fragilidade, a outra vulnerabilidade é que quando a gente conhece, a gente decide inadequadamente, não decide da forma certa. Você lembra que Pedro, lá o irmão Pedro falou assim: não, Jesus, eu não vou te negar não, ó, é nós, vamos ficar até o fim aqui juntinho, eu não vou te negar. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Você lembra, né? Acabou negando Jesus, por mais que ele tivesse decidido fazer o que era certo. Qual que é a solução, então? Nós temos que levar a nossa vontade a se submeter à vontade de Jesus Cristo. Porque ele é a única pessoa que não só sabe o que é o mal, Jesus conhece muito bem o que é mal, mas também ele sabe e pode corrigir o mal. Ele não fica nos criticando, não falei, né? Bem que eu te falei. Não, ele tem por objetivo nos ajudar. Então, o que nós temos que fazer? Ir atrás de Jesus Cristo, né? Então, a gente não tem que se arriscar por outro caminho. Uma vez, eu ouvi uma coisa mais ou menos assim, né? Que tem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que... por ignorância, aqui ignorância, não estou falando burrice, de não saber as coisas. Ignorância é a respeito de algo, né? Então, por ignorância, acabam não reconhecendo o mal, né? E tem aquelas pessoas que reconhecem, sabem o que é errado, mas são rebeldes, elas não querem fazer a escolha pelo bem. E tem um terceiro tipo de pessoa que é totalmente cega. É um cego na beira do abismo. Mas o que nós temos que ter em mente é assim: tanto se você for ignorante quanto você for rebelde, você vai acabar caindo nesse terceiro exemplo. Você vai ser um cego à beira do abismo. Invariavelmente, você vai acabar caindo, né? Então, não se arrisque para ir por outro caminho. Reconheça as suas fragilidades, reconheça que você não é bom o suficiente, reconheça que você não faz escolhas acertadas e apegue-se à grandeza de Jesus Cristo. Então, eu vou contar uma pequena historinha que é conhecida de muitos, mas eu acho que vale a pena que ela ser lembrada, porque ela se aplica aqui. É aquele homem, né, que procurou um sábio porque ele estava na maior dúvida cruel. Nossa, o sábio, eu precisava de uma opinião.
Eu tenho um lobo que fica aqui do meu lado esquerdo, que a todo momento me induz a fazer coisas ruins, a não perdoar, a ser insensato. E eu tenho um outro lobo do meu lado direito aqui, que a todo momento me conduz por coisas boas e fala, não, você faz assim, faz assado. E eles ficam discutindo entre si, né? O lobo aqui da direita falando pro lobo da esquerda. E eu fico na maior angústia na decisão das coisas, porque eu queria saber, sábio, qual dos dois lobos ao final vão vencer, né? O lobo que me conduz para coisas boas ou o lobo que me orienta para as coisas ruins? E aí o sábio respondeu. Essa pergunta é muito fácil de responder, né? O lobo que vai vencer esta batalha é o lobo que você alimentar mais. Então é disso que a gente está tratando aqui. Então, quando a gente tem vontade de fazer coisas erradas, quando a gente quer alimentar aquele lobo que vai nos conduzir por caminhos ruins, nós temos que nos lembrar que nós temos que nos alimentar de Jesus Cristo, deixá-lo conduzir a nossa vida. Para quê? Para que ele possa nos dar força e vencer conosco as batalhas da vida. Amém? Então, irmãos, não se deixe levar pela sua vontade. Deixe-se levar por Jesus Cristo. Nosso manancial termina assim, ó. Reconheça as suas fragilidades e apegue-se à grandeza de Cristo. Eu me despeço aqui com o meu abraço diário, fraternal de Ursa. Lembrando, irmãos, que tanta coisa cabe num abraço. Olha só, parece um laço. Quero também que vocês fiquem atentos, porque o ano está acabando. Isso tem que ter ficado na sua mente. Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. Está lá em Isaías 40:31. E lógico, vão desconfiar sempre da sua própria vontade. Bom, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.